Olá, pessoal. Meu nome é Ada, sou uma das pesquisadoras que teve a pesquisa indicada ao Prêmio Filósofas e hoje, a convite da Rede de Mulheres Filósofas, eu venho apresentar um pouquinho da minha pesquisa de mestrado defendida em 2020 na UFMT Cuiabá. Quero agradecer às organizadoras do evento por nos proporcionar esse espaço tão importante para nós mulheres apresentarmos a nossa pesquisa. Agradecer também a minha professora querida, professora Sara, pela orientação, agradecer ao UFMT pelos anos de formação e também à FAFEMAT pela bolsa de estudos. Bom, hoje eu sou licenciada, em filosofia, sou mestre em filosofia pela UFMT e atualmente eu curso o doutorado na Universidade Federal do ABC, tá? A minha dissertação, indicada ao prêmio, o título dela é O Devir das Obras de Arte, uma leitura adorniana do conto O Meu Tio O Iauaretê. O objetivo geral da pesquisa foi buscar elementos que constituem uma obra de arte autêntica, dentro do conto do Guimarães Rosa, sobre uma perspectiva estética do filósofo Theodor Adorno. A hipótese foi de que a obra de Guimarães Rosa, o conto, Meu Tio O Iauaretê, tem elementos que sustentam as características da estética adorniana. Então, nós utilizamos duas obras, a Teoria Estética do filósofo Theodor Adorno e o livro Estas Histórias, onde está o conto do Guimarães Rosa, Meu Tio O Iauaretê. Nós decidimos que antes de fazer a análise do conto era necessário fazer um pouquinho, uma passagem sobre a obra, as características de uma obra de arte elencada por Adorno e trazer essa análise, essas características antes de fazer a análise do conto. Então eu vou fazer isso aqui. Claro que eu não vou falar todas, as características, eu vou falar só algumas, mas eu também pretendo não esgotar nem aqui e nem na minha dissertação as discussões que o Theodor Adorno aponta no livro Teoria Estética. Bom, para o Adorno, a principal característica de uma obra de arte é a sua liberdade. E essa liberdade, ela se constitui no devir. Mas o que seria esse devir, O devir, para o Adorno, traz uma série de elementos que faz com que a obra de arte ela seja autêntica, ela seja livre, e ela também se perpetue no tempo, Ela tenha essa característica do devir. A primeira delas que eu aponto é a constelação. A constelação, para o Adorno, ela tem a ideia que dá movimento à obra de arte. Então, ou seja, um elemento que faz com que a obra de arte ela permaneça no tempo, ela permaneça em diferentes períodos da história de uma época, enfim, e que faz com que essa obra ela comunique, independente do momento em que ela aparece. Isso é o que dá movimento da obra de arte, A constelação ela é um elemento que faz, e oportuniza a comunicação com o seu leitor, independente dos momentos em que ela aparece. Uma outra característica é a forma estética, que, de modo geral, é como a obra de arte ela se organiza, Como ela se comunica com o seu leitor, através de sensações, através de emoções, através de experiências, Quando essa obra ela nos retira do nosso comodismo, do nosso lugar comum de meros espectadores, e nos faz amoldar-se à obra de arte. Então, quando nós nos amoldamos à obra, nós tentamos revelar os seus enigmas. Um outro elemento é a refração estética, que para o Adorno tem essa característica mesmo, é como se fosse um prisma. Quando a obra está fechada em si, ela não revela os seus enigmas, mas quando o leitor ele toma contato, ele faz uma análise filosófica da obra, ela refrata, ela comunica uma série de elementos, um leque de possibilidades comunicativas e dialógicas que acontece ali entre o leitor e a obra de arte, tá? A análise do conto, agora eu passo para o conto, será feita por meio da linguagem, Nós observamos que a linguagem é aquela que nos comunica, a forma estética, todos os elementos elencados por Adorno, A constelação está ali na linguagem. Então, o conto ele se concentrará nessa linguagem, por nos retirar desse conforto linguístico, por nos retirar, porque
dessa comodidade linguística que a gente está acostumado. Porque o Guimarães, ele mescla vários elementos, né, com as palavras que ele utiliza, como arcaísmos, onomatopeias, neologismos. Então, ele faz uma soma de recursos linguísticos que nos oferece todos esses elementos para constituir uma obra de arte autêntica. Então, a nossa pesquisa, ela se firmou dentro da análise da linguagem, tá? O conto, né, para quem não conhece, é um conto que é um monólogo diálogo, né? É um monólogo porque ele é narrado somente por um mestiço, mas ele é um diálogo porque o mestiço, né, filho de uma mãe indígena e de um pai branco, recebe na sua choupana, uma noite escura, um visitante que está perdido pelo sertão, e eles começam a ter um diálogo ali, né, regado a cachaça, e eles começam a conversar, né, na verdade, o onceiro, né, que é o mestiço, né, um matador de onça, que está ali para matar a onça, ele começa a conversar com esse visitante, e esse visitante, ele acaba sendo presentificado por nós, né, os leitores, porque ele não fala no conto, a gente só imagina ele falando porque o onceiro, o mestiço, ele acaba completando as frases ou nos fazendo assim perceber que há ali um diálogo. Ele foi levado para esse lugar para matar as onças, né? Ficou sozinho lá. Ele mata as onças, né? Só que com o convívio ali, e ele conta, né, toda essa vida para o visitante, e com o convívio que ele tem ali, ele passa a se mimetizar onça. Ou seja, ele passa a se transformar em onça, porque com o convívio que ele tem, né, no sertão, com os animais e com a onça, ele acaba se identificando com os animais, se apaixona pela onça Maria Maria, que é uma passagem muito bonita, que eu vou narrar ela aqui, infelizmente vai ser a única passagem que eu vou poder narrar, mas que é uma forma que o onceiro encontrou de, na verdade, se ver pertencente a alguma comunidade, que é a comunidade das onças. E ele diz o seguinte no momento do seu encontro amoroso, né? Ele diz o seguinte: a primeira que vi e não matei foi Maria Maria. Dormi no mato, aqui mesmo, perto, beira de um foguinho que eu fiz. De madrugada, ela estava dormindo. Ela veio, ela me acordou, estava me cheirando. Vi aqueles olhinhos bonitos, olho amarelo, com pintinhas pretas, bubuiando bom, adonde aquela luz. Aí eu fingi que estava morto, podia fazer nada não. Ela me cheirou, cheirando, pata suspendida. Pensei que estava percorando meu pescoço. Arucoeira piou, sapo tava, bichos do mato. Aí eu escutando toda a vida. Mexinão, era um lugar fofo, prazível, eu deitado no alecrinzinho. Então, nesse momento, a gente percebe essa forma estética, né? A gente se amolda, a gente consegue perceber todas as características elencadas por Adorno já nesse trecho, tá? Então, a partir desse momento, o onceiro, ele não mata mais onça, ele passa a matar seres humanos, ele conta as suas transformações, né, como o frio que ele sente, a raiva que ele sente, né, no momento ali que ele se transforma em onça, e o visitante acaba ficando com medo, né, segura um revólver, aponta o revólver para esse onceiro, e ali no final, né, nos momentos finais, o Guimarães Rosa, né, ele vai quebrando o conto com várias onomatopeias que parecem nos fazer perceber que seriam os grunhidos da onça, ou seria a transformação total da onça, talvez uma morte de um ser humano que ali existia ainda, né? E a transformação desse ser humano, que era um mestiço, para uma transformação em onça, ou seria uma morte, né? Então a gente não sabe. Eu tenho a minha visão, mas eu queria, né, se vocês tiverem também a oportunidade de ler o conto, e seria muito interessante para que vocês também fizessem esse encontro filosófico e literário com Guimarães Rosa e com Adorno.
Então, né, o enigma da obra, ele aparece ao leitor e se fecha novamente, porque a cada contato que nós temos com uma obra, principalmente com a obra literária, a gente consegue ter um novo contato, uma nova forma se abre, uma nova possibilidade comunicativa essa obra nos dá, nos possibilita. Então, e esse enigma, ele só é revelado através, né, por meio da análise filosófica. E a verdade estética, né, tão perseguida por Adorno, seria alcançada por esse pensamento filosófico. E será por meio deste pensamento, né, que os indivíduos eles podem experimentar a obra de arte autêntica na sua liberdade, né, sem a limitação e a toxicidade do mercado capitalista. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês gostem do conto, né? Para quem não conhece, leia o conto. Ele é muito lindo, muito maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agradecer mais uma vez à Rede de Mulheres Filósofas e, né, vamos lá fortalecer a nossa rede de mulheres pesquisadoras. Pesquisadoras, filósofas, cientistas estão espalhadas aí pelo mundo e pelo Brasil afora, tá? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.